Olá, nós estudamos o livro Nosso Lar através do filme e a discussão, né, do assunto, e aí nós começamos a estudar capítulo por capítulo a partir dos mensageiros. Mas houve o pedido para que a gente fizesse a mesma coisa com o livro Nosso Lar. Então, vamos começar hoje o nosso lar, ok? Então, vamos ao nosso prefácio, né? Emmanuel diz: novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando seu mérito e comentando a sua personalidade. Porém, aqui a situação é diferente. Os companheiros encarnados procurariam em vão o médico André Luiz nos catálogos de convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então, para poupar a família, que ainda estava em sua grande maioria encarnada, para poupar o Chico de novos problemas e por ter sido um médico conceituado, famoso, ele adotou o nome André Luiz. Então, continuando, né? Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. O esquecimento temporário funciona como bênção da divina misericórdia. Da mesma forma, André precisou fechar as cortinas sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou-se despojar de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Ou seja, aqueles que através do seu aprendizado já amadureceram, não devem ofender nem perturbar aqueles que ainda estão começando. Reconhecemos que esse livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida no além-túmulo. Então, esse livro é o primeiro brasileiro, né? Mas outros espíritos já trouxeram ensinamentos, já trouxeram alguma coisa, né? Da pátria espiritual para nós. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da própria experiência, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Entretanto, o inabitual causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando alguém lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha expressão numérica.
Milhares de criaturas se interessam pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Mas, nesse campo imenso de novidades, o homem não deve descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a se elevar. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Mas que ninguém se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, ninguém descuide das próprias necessidades, porque estamos no lugar certo, com as companhias certas, com o corpo certo, com tudo que necessitamos para a nossa evolução. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura se apegar à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la com dignidade. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem se dirigir verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. E agora nós vamos ver a mensagem de André Luiz. Ele diz: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando a sua expressão da mesma forma, a alma percorre vários caminhos e diversas etapas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, se avoluma em expressão e se purifica em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, somos imortais, a vida não cessa, a morte é um jogo de ilusões. Morremos todos os dias quando a gente vai dormir. Não temos destino, temos roteiro, ou seja, tudo foi planejado para nossa evolução. Seguindo esse roteiro, realizando o que nos propusemos, receberemos os afluentes, ou seja, receberemos a ajuda de todos os lados.
Fechar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Trocar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ou seja, mudar de roupa, de corte de cabelo, etc, etc, não muda nada. Trocar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Quer dizer, não existe aquele morreu, virou santo que a gente costuma dizer, né? Não muda nada. Continuamos a ser exatamente o que nós somos. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É necessário percorrer antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o nosso drama, vos conhecer detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria exatamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolve questões transcendentes do infinito. Então, o que ele está dizendo? Que nós estamos num teatro. A cada abertura de cortina, representamos um papel diferente, um novo personagem, que é o nosso ego. Esses novos personagens são a forma de acertarmos os erros que nós cometemos. E dentro desse teatro ele diz: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Isso não existe. Estamos sempre mudando. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Então, quantos de nós somos analfabetos do espírito? Pode até estar no intelecto, né? Mas na vivência, no dia a dia, não está. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então, é preciso muito esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Portanto, é muito longa a nossa jornada de trabalho. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, meus amigos. Nos manifestamos junto de vós, no anonimato, que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Então, o que ele está dizendo aqui? Somos ainda muito frágeis, não temos condições de entender toda a verdade. Por isso, ela não pode ser passada na sua totalidade. A verdade vai sendo passada para nós dentro da nossa capacidade de entendimento. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar.
Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos no caminho de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Ou seja, aquele que quer realmente aprender sabe onde buscar o conhecimento. Quando tivermos merecimento, enquanto nós estivermos dormindo, em desdobramento, a gente vai poder ir em busca de conhecimento também. Além de todo o conhecimento que vai chegando para nós via mensagens, via livros, via uma série de meios. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, se recolhendo ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e alegria moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, gente, estudar os livros de André Luiz, como a gente já cansou de dizer, né? Não é ler o romance, não é saber a história, quem ficou com quem, o que aconteceu, mas entender que ele transmite os ensinamentos para a gente através dessas histórias. Por quê? Porque é mais fácil ensinar através de exemplos. E essas histórias são os exemplos que ele nos dá para nós entendermos as lições que ele nos passa. Cada capítulo do livro dele, de todos os livros, né? Cada capítulo é uma lição. Precisamos saber entender essa lição junto com a história. Porque, como nós dissemos, né? A história é para a gente fixar, para a gente entender o que ele está passando para nós. Então, vamos dar início ao livro Nosso Lar. Beijos, amo vocês!